fazendo meus móveis pensando. O que será que essa coisa de hipótese que vocês falaram no vídeo passado? Será que alguém aí pode me explicar, uma de vocês? Fica calma, vó. A gente vai te ajudar. Lembra das questões problemas que a gente criou no vídeo da semana passada? Então, hoje a gente criou algumas hipóteses para aquelas questões problema. Quer ver? Bom, eu acho que comparando a Apollo 11 e essa nova aeronave, é totalmente possível a gente conseguir replicar e fazer aeronaves que são mais eficazes e menos ecologicamente danosas. Eu acho que um trovão é um som que é gerado na formação de um raio. Essa é a minha hipótese. Será? Eu acredito que um jovem empreendedor pode contribuir com aproximadamente 5% da sua renda familiar. Bacana, bacana. Mas será que eu entendi direito? Afinal, o que é esse negócio aí de hipótese? Fica tranquila, vó. Eu vou responder para você e para todo mundo o que é uma hipótese. A hipótese nada mais é do que uma possível resposta para a nossa questão problema. Ela vai ser uma suposta e provável resposta, mas baseada em estudos que foram feitos anteriormente. A gente não pode simplesmente tirar da nossa ideia o que a gente acha que vai acontecer. A gente tem que fazer muita pesquisa e ver o que nós achamos que a gente vai encontrar ao desenvolver o nosso projeto. E sim, essa será a nossa hipótese. A Febrace coloca a hipótese de uma maneira muito legal, que é basicamente uma maneira de a gente chegar aos nossos objetivos, uma previsão dos nossos resultados. Mas eles também pontuam fortemente isso que eu já falei aqui anteriormente, que a gente precisa basear essas ideias, o que a gente acha, em estudos que já foram feitos. E a partir daí, a gente vai ver possibilidades. Então, quais são as possíveis maneiras de responder a minha questão problema e qual aquela que eu acho, baseado em estudos, a que vai ser a mais provável de acontecer. E dessa maneira, crio minha hipótese. E aí, o que vocês acharam? Ficou um pouquinho mais fácil? Mas agora, para fazer de uma maneira muito mais interativa e legal alguns passos e algumas coisas importantes da hipótese, eu vou convidar vocês para participarem de um jogo muito legal com a gente. Estão preparados? Vem que eu vou ali explicar para vocês em outro lugar como que funciona. Olá, pessoal! Hoje vocês terão a participação maravilhosa de duas grandes jogadoras. Do seu lado esquerdo, vocês verão aquela que é bióloga, blogger na área de iniciação científica e viagens, fazendo sucesso por aí. Dani, a nossa grande maravilhosa. E do seu lado direito, vocês terão Carol, aquela pedagoga, amante da ciência, a professora mais cientista que você vai ver na sua telinha hoje. E, ó, lógico, a mãe da Gaia. Bem-vinda, meninas! Preparadas para o nosso jogo? Estamos prontas. Então eu vou explicar para vocês hoje como o jogo vai funcionar. O jogo é chamado o certo ou errado das hipóteses. Então, como que funciona? Eu acho que vocês já viram em muitos canais do YouTube por aí, aquele jogo que você tem uma plaquinha escrito certo e uma plaquinha escrito errado. O que eu vou fazer? Eu vou falar 3 afirmações sobre hipóteses. E a Carol e a Dani terão 5 segundos para responder pra gente se elas acham que está certo ou errada aquela afirmação. Acabando o tempo, eu vou falar qual a plaquinha está certa e aquela que acertar mais respostas ao final será a grande vencedora. Estão preparadas, meninas? Estamos prontas. Preparados. Vamos lá.
Então vamos começar. Let the games begin! E a primeira afirmação é: uma hipótese sempre deve ser feita em maneira afirmativa. Valendo! E a resposta está errada. Esta afirmativa está errada. Parabéns, Dani, você acertou. Mas como assim? Eu tinha certeza que era certo. Dani, me explica. Bom, ao montar a nossa hipótese, temos que escrevê-la de maneira afirmativa ou de maneira condicional. Por exemplo, lembra quando eu falei do pão na semana passada? A hipótese seria que o fermento biológico faz o pão crescer. Eu estou afirmando que isso irá acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu poderia falar: se eu colocar o fermento biológico, o pão irá crescer, que é a maneira condicional de escrever. Algo que não seria correto de fazer, por exemplo, seria acabar uma hipótese num questionamento. Afinal, a hipótese é feita para responder a questão problema, que já é o questionamento. E com essa explicação maravilhosa da Dani, a gente segue para a nossa segunda afirmação. E a afirmação é a seguinte: a sua hipótese sempre deve ser provada ao final da sua pesquisa. 5 segundos, meninas, valendo! E a plaquinha correta de novo é a da errada. Parabéns, Carol, agora você acertou. Tá acirrado esse jogo, hein, meninas? Mas Carol, me explica, como assim não tem que ser provado? Não é o que eu acho que vai acontecer com a minha pesquisa? É sim, Dani, mas na verdade, uma hipótese, como a gente viu antes, é a previsão e ela pode ser provada ou refutada. Algumas vezes achamos que algo irá acontecer ao nosso projeto, mas ao desenvolver o método e testar, na verdade achamos o resultado oposto. E nesse caso, nossa hipótese é refutada. E isso é normal e necessário na pesquisa. Também temos que lembrar que a nossa hipótese não é igual à nossa conclusão. Não temos que tentar provar a qualquer custo, mas desenvolver a nossa pesquisa de maneira ética e ver se a hipótese será aprovada ou refutada ao final. E o jogo tá acirrado, hein? 1-1. Mas para a gente desempatar, vamos logo para nossa última afirmação. Estão preparadas, meninas? Então que rufem os tambores. Então vamos lá, a última afirmação é: a nossa hipótese, ela sempre deve ser possível de ser testada. E valendo! E a resposta correta agora era a plaquinha de certo. E com isso a gente tem a nossa grande vencedora que vai explicar pra gente, né, Dani, sobre o princípio da verificabilidade. Parabéns, Dani! Parabéns, Dani! Amei esse jogo, mas antes da gente acabar, me explica, por favor, por que essa resposta aí que eu dei estava errada? Claro, Carol. Uma hipótese deve ser sempre passível de ser testada. Isso se chama princípio de verificabilidade. Uma hipótese precisa ser sempre possível de ser testada por outros pesquisadores que queiram reproduzir a sua pesquisa. Por exemplo, de novo meu exemplo do pão.
Ao falar que o fermento faz o pão crescer, eu tenho que fazer um método onde eu possa testar e ver se essa hipótese é aprovada ou refutada. E caso outro pesquisador queira fazer depois o mesmo método e testar a minha hipótese, ele também tem que poder. E aí talvez ele pode refutar a hipótese. Nossa, entendi! Adorei! Obrigada, Ana! Esse jogo foi muito legal, muito divertido. E além disso, eu aprendi muito sobre hipóteses. Agora eu sei como fazer hipóteses e a importância dela para o método científico. Se você quer saber mais informações sobre hipóteses, você pode acessar aqui o link no descritivo do nosso vídeo. Mas olha só que eu fiquei feliz em saber e entender tudo isso aí das hipóteses. Ó, entendi tudo. Tô feliz mesmo em saber, viu? E olha só, gostei desse jogo aí que vocês fizeram. Foi muito didático, foi muito educativo. Gostei. Tô curiosa agora para saber quais são os próximos passos aí do método científico. E olha, fia, não fique triste que você perdeu, hein? A avó sempre fala pra você, perder faz parte da vida, viu? É perdendo que a gente aprende. É verdade, meninas. O importante é que todas nós aprendemos muito hoje sobre o método científico. Mas que eu tô feliz que eu ganhei, eu tô. Agora, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, hein? Não esquece. Depois que um pesquisador já tem a sua questão problema, já criou a sua hipótese, cabe a ele agora começar a desenhar o seu método de pesquisa. Essa parte é a parte mais importante do método científico. Tá curioso para saber como é que ela é feita? Então ativa o sininho aqui para não perder a notificação e não perder o vídeo da semana que vem, que a gente vai falar então um pouquinho sobre o método de pesquisa. Esse é o Mudando Consciência. Fica ligado!